Nesta edição, o programa TVDH fala sobre vacinas. Eu, Manina Guiar e Diego Guedes, médico infectologista e professor na UPE e na UFPE, recebemos Tereza Maciel Lira, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco, Unicap, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Um ato simples de cidadania, individual, mas que tem impactos poderosos e coletivo. Considerada essencial para a manutenção da saúde do ser humano desde o seu nascimento. A vacinação salva vidas e é assim que o site do Ministério da Saúde inicia seu texto em relação ao Programa Nacional de Imunizações. Doenças que causavam milhares de vítimas no passado, como varíola e poliomielite, foram erradicadas. Outras doenças transmissíveis também deixaram de ser problemas de saúde pública, aliás, porque foram eliminadas no Brasil e nas Américas, como sarampo, rubéola e rubéola congênita. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças preveníveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Há vacinas destinadas a todas as faixas etárias e campanhas anuais para atualização da caderneta de vacinação. Doutora Tereza Lira e doutor Diego Guedes, assim, muita gratidão por terem aceito o nosso convite, viu? Sejam bem-vindos e bem-vinda ao TVDH. Eu que agradeço essa oportunidade, né, e parabenizo os grandes patrocinadores que você citou, né, instituições voltadas para os direitos humanos e que têm garantido um debate de alto nível junto à sociedade. Muito bem, olha, doutora Tereza Maciel, explica então para a gente, né, o que são as vacinas e também esse processo histórico até ela se tornar uma questão de saúde pública. Veja, a gente pode dizer que até bem recentemente na história da humanidade, as doenças infecto-contagiosas ceifavam muitas vidas e ainda ceifam. A gente não pode negligenciar as doenças que têm emergido na sociedade, como foi o caso do Zika vírus, como a mais recente, a grande epidemia da Covid-19, mas uma série de outras doenças que tinham uma alta incidência e prevalência na humanidade foram controladas graças à vacina. Você citou bem, Manina, o exemplo do sarampo, da poliomielite, né? Então o Brasil conseguiu um grande sucesso em relação à poliomielite com as vacinações de rotina e as campanhas vacinais. Então são imunobiológicos importantíssimos e que cotidianamente têm evitado o adoecimento e morte, sobretudo de crianças, né? Eu acho que todo mundo aqui vê as crianças como um alvo prioritário das nossas políticas públicas. E quando ela começou a fazer parte assim da questão da saúde pública? Veja, se a gente for reportar o caso do Brasil, eu diria que é nos meados do século passado, um pouco mais, né, em torno da finais da década de 70 e 80, né, mas, por exemplo, eu, estudante, tomei a vacina de varíola, né, na época. Os vacinadores chegavam na escola, mandavam a gente se levantar e ninguém perguntava autorização a pai e mãe, e a gente era tudo vacinado. Então, já naquela época, como era uma doença que o mundo queria erradicar, e a gente pode dizer que a única doença que foi erradicada no mundo todo é a varíola, né? Já foi uma política pública.
Posteriormente, outras vacinas foram sendo incorporadas até que o Brasil veio a ter o Programa Nacional de Imunização, que é talvez a oferta de vacinas públicas mais sólida do mundo, não é? Que disponibiliza, e eu acho que aí o doutor Diego pode falar até com mais propriedade do que eu, vacinas para vários grupos etários. Então, crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes, cada um com calendários de vacinação específica voltado para os agravos prevalentes nesse momento. Então, quero aproveitar então e perguntar ao doutor Diego, né, qual a importância do Programa Nacional de Imunização para a gente? Uhum. Pois, obrigado pelo convite. E, sim, como bem foi falado, assim, vacina é uma coisa que salva vidas. Então, em relação à importância, a gente tem, como já foi falado, a, a questão da vacinação para a população em geral, assim, tem salvado milhões de vidas, assim, então, na história da humanidade. Para o Brasil, como ele é referência, então, as populações de risco, por exemplo, elas são atendidas, você me falou, né, em relação ao calendário vacinal, por exemplo. Então, até dentro dos próprios grupos de gestantes, por exemplo, crianças, mas mesmo assim ainda tem uma subdivisão de populações específicas, pessoas imunocomprometidas, por exemplo, população indígena, pessoas que tiveram cirurgias, por exemplo, de remoção de baço, por exemplo. Então, toda essa população tem um calendário bem específico e, historicamente, o Brasil ele sempre foi referência disso para a população. O Brasil sempre foi referência, mas a gente passou por um período muito triste, quando a Covid-19 chegou até o nosso país, de um governo à época que chamou de gripezinha, de um governo que punha em dúvida a questão da ciência e estimulava, inclusive, a população não se vacinar. O que causou essa atitude do governo anterior? Isso foi muito grave, isso é grave e continua sendo grave, né? A gente tem que ver que o negacionismo não foi inventado na Covid-19, o mundo já assistia a um movimento de negação de vacinas, mas no Brasil isso não acontecia. O Brasil conseguia indicadores extremamente importantes de cobertura vacinal e não existia esse medo de vacina, esse temor. Isso surgiu com a Covid-19, com grupos negacionistas que aproveitaram o terror e o pânico da população para criar medos indevidos. Por exemplo, ao dizer que as vacinas foram desenvolvidas muito rápidas, essas vacinas, a grande maioria, usou tecnologias já conhecidas e algumas, como a de RNA mensageiro, já existia tecnologia e não era produzida em larga escala porque era extremamente oneroso. E aí a gente tem que ver que a indústria farmacêutica também viu uma oportunidade de produzir em larga escala uma vacina que hoje é uma tecnologia de ponta, reconhecida e que provavelmente será adotada para outras patologias. Então, assim, quando você tem um presidente da República que chama um agravo daquela gravidade, como foi a Covid, de gripezinha, que eu não sou coveiro, e que as pessoas não se vacinem, e que pega uma caixa de cloroquina, né, para emas e pessoas, e que dissemina uma medicação que, ao contrário, acho que o doutor, como médico infectologista dele, pode dizer, né, a cloroquina tem uma indicação clínica, mas não é Covid. Então, a gente assistiu no Brasil um refluxo do Programa Nacional de Vacina, colocando em risco conquistas importantes. Doutor? Só lembrando um caso, porque durante a pandemia a gente trabalhou, né, assim, no Oswaldo Cruz, que é referência, então eu, por exemplo, estava lá e nunca esqueço, assim, infelizmente, no dia que a gente recebeu uma ambulância com uma paciente que vinha com oxigênio, e a gente sempre perguntava, assim, alergias, outra coisa, toma vacina, tal. Nunca esqueço isso. Não tomei e nunca vou tomar. E assim, foi bem assim, eu nunca esqueço essa situação. Então, de fato, assim, é uma coisa que levou pessoas à morte, assim, diretamente, e não só prejudicou a vida das pessoas em relação à Covid, mas também em relação à cobertura de outras doenças, né, como foi bem falado, assim. Então, hoje a gente tem um problema nacional de pessoas que estão sem vacina ou com o calendário atrasado, expondo toda a população a novas doenças ou ressurgimento de doenças que já haviam sido Eu acho que uma controladas, questão né? importante, não é, Diego, é que o seguinte, a vacina, ela não é só uma atitude individual, ela é uma atitude coletiva. Quando eu me vacino, eu me protejo, mas eu também estou contribuindo para a contribuição da coletividade. Então, cada pessoa dessa que deixou de se vacinar, ela corre o risco pessoal, mas ela expõe a coletividade a riscos. Muito bem. No próximo bloco,
A gente vai ver e ouvir a reportagem de Ana Botelho sobre as vacinas disponíveis e não disponíveis no Plano Nacional de Imunização. Olha, daqui a pouco a gente volta, hein? Te aguardamos. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre vacinas. Agora, a gente acompanha a reportagem de Ana Botelho. Instituído em 1973, o PNI é parte integrante do Programa de Organização Mundial da Saúde e coordena ali a imunização de toda a população, independentemente da sua localização geográfica ou condição socioeconômica. A primeira campanha nacional de vacinação contra a poliomielite em 1980 foi um marco histórico que contribuiu para a eliminação da doença no Brasil. Desde então, o PNI tem evoluído e se adaptado às necessidades da população e oferece 8 imunobiológicos, 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas, além do controle de outras doenças imunopreveníveis, tais como a hepatite B, a meningite, febre amarela, cachumba, formas graves da tuberculose, rubéola e outras. Porém, desde 2016, as coberturas de todos os imunizantes previstos pelo Programa de Imunizações estão em queda. A situação é preocupante, já que surtos de doenças imunopreveníveis como sarampo e poliomielite podem surgir em todo o Brasil, colocando em xeque a saúde da população. Além disso, mais de 60% dos municípios brasileiros não atingiram no ano passado a meta de 95% de cobertura vacinal recomendada pelo Ministério da Saúde, quando considerados os imunizantes aplicados durante o primeiro ano de vida, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar dos inúmeros benefícios da PNI para a população brasileira, ainda há um déficit de algumas vacinas que não estão disponíveis para a sociedade, tais como os da hepatite C e da herpes zoster. Renato Cafori, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, nos falou sobre esse assunto. Todas as vacinas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde estão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. É claro que avanços sempre existirão. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações, olhando para o que há de disponível licenciado pela Anvisa no nosso país, faz recomendações eventualmente adicionais. Amplia faixa etárias para algumas vacinas, incorpora outras vacinas mais recentes contra a pneumonia ou contra o HPV, por exemplo, introduz ou sugere que novas vacinas sejam incorporadas. Mas é importante deixar claro que o que é oferecido pelo Programa Nacional de Imunizações contempla boa parte daquilo que é necessário. As vacinas adicionais recomendadas pelas sociedades científicas em saúde individual, nas clínicas privadas, para quem pode ter acesso, é um complemento que, obviamente, restringe a uma população, de uma parcela da população muito pequena que tem acesso a elas. É sempre necessário a discussão e a renovação do calendário de imunizações que vem se atualizando à medida que essas vacinas vão se tornando mais disponíveis. Doutora Tereza Maciel, gostaria que comentassem a reportagem sobre as vacinas disponíveis e não disponíveis no Plano Nacional de Imunização. Você pode complementar também, viu, doutor Diego? Bom, veja, o Brasil ele inclui no calendário vacinal as vacinas, levando em consideração uma série de fatores. A incidência da doença, a disponibilidade do imunobiológico, né? Então, são fatores que são avaliados para a gente incluir num calendário normal de vacina. Periodicamente é feita essa avaliação crítica da prevalência e incidência das doenças para que uma vacina seja incluída no calendário, porque quando a gente disponibiliza a vacina, a gente tem que garantir uma série de insumos paralelos. Por exemplo, uma coisa que se fala pouco é a rede de frio. A rede de frio significa eu ter
a disponibilidade de equipamentos frios para a manutenção das vacinas. Significa o quê? Significa boas geladeiras, que não falhem, que tenham forma de continuar funcionando em caso de falta de luz, para que haja preservação desses imunobiológicos, que tem toda uma sensibilidade ao calor. Então, cada vacina que é incluída, ela leva em conta todos esses fatores, inclusive logísticos. Doutor. E em relação a vacinas, tanto ela é feita essa avaliação periódica, como também a gente observa a questão mundial também, assim. Na verdade, o mundo e o Brasil. Então, como a gente tem hoje muita mobilidade, assim, muito rápida, então a ideia é que você sempre tenha centros de vigilância nacionais. Então, qualquer variação, qualquer doença nova, qualquer situação nova, a gente pode se antecipar a algum surto e já indicar novas vacinas. Por exemplo, febre amarela, por exemplo, para a gente aqui, que a gente não é área de endêmica, mas a partir do momento que tem casos nos estados próximos, a gente pode iniciar a vacinação para prevenir que acometa o nosso estado, por exemplo. Então, isso é bem dinâmico. Uma pergunta que a gente gostaria de fazer ao senhor é, por exemplo, dentro dessa gama de mais de 45 vacinas, não se encontra do herpes zoster e também da hepatite C. Por quê, doutor? Em relação à hepatite C, eu desconheço, na verdade, a vacina, mas Não existe, então. até onde eu sei, não, Certo. assim. Mas da herpes zoster, não foi isso? Sim. Pronto, é como a doutora Tereza falou também, isso depende muito do estudo populacional coletivo. Então, não é que as pessoas individualmente elas não devam ter acesso, mas a gente pensa coletivamente. Então, o governo trabalha com dados epidemiológicos gerais, então a saúde coletiva. Então, a partir do momento que identifica que vacinar mais pessoas traga um benefício coletivo, ele passa a incorporar essa vacina para o calendário obrigatório. Caso não seja identificado ainda, ele segue a recomendação. Caso tenha acesso, pode fazer, mas pensando coletivamente, ainda não é o momento. Tá certo. Olha, doutora Tereza Maciel, qual é a importância das políticas públicas para o desenvolvimento das vacinas? Esse é um aspecto importantíssimo, né? A ciência, ela progride a cada dia, né? Eu acho que a Covid-19 mostrou isso, como a sociedade foi capaz de colocar em disponibilidade as vacinas num tempo recorde. Indiscutivelmente, foi num tempo recorde. E como isso foi importante. Talvez nós não estivéssemos aqui conversando se não tivesse tido a vacina, né? E teríamos assistido muito mais mortes, muito mais sequelas e perdas financeiras, econômicas e tudo o que advém diante de uma catástrofe como foi a Covid. Mas, para isso, a gente precisa também de recursos públicos, incentivos para a pesquisa, né? E a era negacionista que nós vivemos praticamente zerou qualquer possibilidade de captação de recursos. E a pesquisa custa caro, mas ela custa caro porque ela leva um benefício de troca para a população incomensurável, né? Então, para se estudar uma vacina como essa, eu preciso de ter pesquisadores preparados, insumos bem preparados. Então, a política pública ela é fundamental, desde o processo de pesquisa à disponibilização. Doutor, o senhor que também tem contato, com a população e principalmente, nessa troca, como é que o senhor vê isso, nessa relação do direito à vacinação e de transformar isso numa política pública efetiva e que funcione? Isso é importante, porque, primeiro, a gente lembra muito de vacina e associa muito a criança. E, assim, a gente vê, no Oswaldo Cruz, por exemplo, eu sempre falo, porque eu trabalho diretamente, a gente tem uma UTI para infectologia, e para você ter ideia, sempre tem um leito reservado para tétano, porque ele sempre chega. Só que é uma doença que é totalmente prevenível, ela tem vacina. Então, assim, a vacina pública está no calendário obrigatório, mas as pessoas não se vacinam, esquecem isso. Então, além de a gente tem a vacina disponível, mas falta a questão de reforçar isso com a população em geral, e principalmente com adulto também, e com os homens que não se vacinam quase nada. Então, hepatite B, tétano, tem várias doenças que a gente pode prevenir, raiva também, que de vez em quando chega. Então, assim, todas essas têm vacina, a gente precisa reforçar isso. Então, ela é disponível, mas não é só a equipe de saúde, assim, que vai dar conta disso. Realmente é um pacto nacional, assim. Então, só entra na educação, serviço público, atores, né, ativismo própria mídia, social, né? a mídia. Então, é importante que a gente dê importância para isso, dê informação para mais A pessoas população. poderem se vacinar, assim. Bom, no próximo bloco, no terceiro bloco, nós teremos o Fala Povo com Renan Carneiro. Ele saiu às ruas com a seguinte pergunta:
Você está em dia com as suas vacinas? Por quê? As respostas você vai conferir daqui a pouco. Olha, nós voltamos num instante, hein? Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre vacinas. Agora, vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Renan Carneiro. O Programa Nacional de Imunizações completa em 2024 51 anos de existência. A iniciativa do Ministério da Saúde tem o objetivo de coordenar as ações de combate de doenças para toda a população. O Fala Povo de hoje quer saber: a sua caderneta de vacinação está em dia? Eu estou aguardando dengue, certo? Que estou esperando, né? Que é o período que a gente tem, não é esse de idade, não é isso? Para poder vir. Estou sim, eu acho que para você tomar a vacinação tem que estar todo mundo em dias. O governo está sendo bem assistido com a gente e a gente tem que correr atrás de não deixar de tomar a nossa vacinação, porque a gente tem que fazer o da gente e o governo também fazer o dele. É necessário sim, porque se eu não tomar, a minha plaqueta cai e aí eu estou obrigada a tomar sim. Tomei todas delas e não tive reação nenhuma, porque para mim realmente funcionou. Porque eu tive infarto, estava lá no Procap, no meio daquele povo todinho, e graças a Deus... Doutora Tereza Lira, por favor, comente esse quase empate de opiniões. Veja, eu acho que nós já estivemos bem melhores no que tange a questão da cobertura vacinal. Eu acho que o novo Ministério da Saúde, coordenado pela professora Nísia, tem envidado os maiores esforços para voltar a ter as coberturas que nós já tivemos. E aí eu acho que existem questões importantes e que a gente todos os dias tem que desmistificar. Vacina é importantíssimo, gente. Existem efeitos colaterais? Existem, mas são ínfimos. A grande maioria é dor local, um edema, que rapidinho, uma febrícula na criança. Mas tudo isso em troca de um benefício imenso. Então, eu conclamo as pessoas que estão atrasadas no seu calendário, que procurem os postos de saúde, que atualizem. É muito importante para você, para a sua família e para a coletividade. Doutor Diego? E uma coisa também reforçando, porque aí que está o papel das campanhas também, que são bem importantes. Muita gente fala também a questão de, principalmente alguns pais, por exemplo, eu não tenho como levar a criança porque é um horário de trabalho, eu não estou dificuldade de emprego, então se eu faltar pode ser que eu perca o emprego. Então a ideia em alguns locais funcionam muito bem, de ampliar o horário de vacinação, né, alguns postos, abrir no começo da noite, por exemplo, ou sábado de manhã. Isso é uma coisa que poderia ser mais discutida, acho que valeria muito a pena para a gente ampliar, pegar o máximo possível de pessoas saindo do trabalho, por exemplo, ou saindo da escola. Isso ajuda demais, assim. Então, tem as pessoas que estão com ela atrasada porque falta um reforço e tem, infelizmente, algumas que não estão nem procurando nem a primeira dose das coisas. Então, a ideia é que a gente reforce novamente essa coisa. Vacinas são importantes. Então, como a educação é importante para dar para as pessoas, vacina também é tão importante quanto. É uma herança que a gente pode, coisa boa que a gente pode passar, né? Assim, então, é uma coisa, realmente é uma das maiores transformações que a humanidade já viu, é a vacina. Assim, é uma revolução, de fato. Um dos motivos poderia ser também a questão de que tem muitas doenças que foram erradicadas. Está erradicada, então eu não preciso mais, porque a vacina já deu conta, ninguém vai pegar mesmo, eu posso até me tranquilizar. Essa é uma realidade, menina, essa é uma realidade. Por exemplo, eu sou de uma geração, nós somos cinco, meus pais tiveram 5 filhos, que a gente teve todas as doenças da infância. Então, quando tinha sarampo, botava tudo junto para ter todo mundo de uma vez. Para ter na criança, que era mais benigna do que tem na idade adulta. Não é? A geração de meus filhos já foi toda vacinada. Então, por exemplo, quando eu estudei medicina, eu vi casos de sarampo. Acredito que Diego, que é mais jovem do que eu, não viu. Não é? Eu tive colegas com irmãos com sequelas da poliomielite. A geração deles certamente não viu. Então, existe essa necessidade de esclarecer as pessoas o que é a poliomielite, o que é o sarampo, a gravidade dessas doenças, a possibilidade delas levarem a sequelas e óbitos. Então, essa questão que você colocou é verdade. E cabe às políticas públicas esclarecerem a população o que foram e o que potencialmente podem ser essas doenças, para que as pessoas permaneçam vacinando seus filhos. Doutor?
É importantíssimo essa coisa da a gente, como a gente não vê mais, a gente não sente mais como é que era o drama, que de fato sequelas, assim, tirando a morte, que é uma tragédia grande, mas sequelas importantes, então assim, de fato a gente não quer que isso O volte, vírus então foi matado, foi morto, ou ele está circulando e qual? a vacina? A poliomielite, Sim. ela existe no mundo ainda, ela não foi erradicada, então pode voltar em alguns surtos, então a gente precisa reforçar essa cobertura vacinal. Varíola, por exemplo, ela não sumiu, existe só em laboratório, tem um nos Estados Unidos e um na Rússia, então estão guardados como, assim, não sei para quê, mas existe, guardado. Poliomielite não, ela tem circulando ainda, em alguns países isso ainda é realidade, a gente não quer que a gente isso volte, então é importante Como eu manter. disse antes, né, a vacina ela protege individualmente, mas protege o coletivo. Então, quando eu caio minha cobertura vacinal, eu aumento o número de pessoas susceptíveis, como eu chamo, que são pessoas que podem adquirir a doença por não estar vacinado. Então, o vírus da polio ele existe no mundo. Se as coberturas vacinais do Brasil caem muito e uma pessoa chega portando o vírus, ela pode encontrar tanta gente susceptível que se dissemine. E é isso que a gente não quer. Então, manter a cobertura vacinal é exatamente para proteger coletivamente uma sociedade. E lembrando que algumas pessoas não podem tomar vacina, por exemplo. Então, essas que não podem, ela acaba ficando protegida, já que as outras pessoas estão tomando, então a gente evita que transmitir para uma pessoa, por exemplo, que não pode tomar vacina. Então, realmente é um pacto coletivo. Bom, nós temos daqui a pouquinho o próximo quadro, que é o Educar para os Direitos Humanos, com a repórter Cecília Belo. É quando as pessoas convidadas respondem a uma pergunta feita por você, que acompanha o TVDH. Até já! Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema vacinas. Agora, doutora Tereza Maciel Lira e doutor Diego Guedes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Cecília Belo. A vacinação é uma medida de saúde com resultados comprovados para a diminuição da incidência de doenças como a Covid-19. Devido à campanha de imunização contra a varíola na década de 1960, a doença foi completamente erradicada no Brasil. 20 anos depois, a Organização Mundial de Saúde decretou a erradicação da varíola humana em todo o planeta. Ainda assim, durante o período da pandemia, muita desinformação sobre as vacinas foram espalhadas no Brasil. Por isso, nossa convidada pergunta: gostaria de saber quais são os principais desafios enfrentados pelos serviços de saúde na busca pela adesão à vacinação, considerando especialmente o contexto dos últimos anos no que diz respeito à disseminação de informações falsas sobre esse tema bastante importante. A gente agradece a Irla Araújo, enfermeira cardiologista, doutora em enfermagem, docente também da Universidade Católica de Pernambuco, pela pergunta. Doutora. Veja, uma pergunta muito importante, né? Eu acho que a gente, de certa forma, até já comentou algumas questões. As campanhas de vacinação, elas são importantíssimas. Elas são complementares ao calendário de vacinação. Então, por exemplo, nós estamos em plena campanha de vacinação para a gripe, e é importante que as pessoas se vacinem. A gente tem que entender que a vacina ela rebate também nos custos para a saúde pública, né? Então, na hora que eu vacino, que eu protejo as pessoas da gripe, eu protejo do agravamento da gripe, de pneumonias que pode levar à hospitalização, de necessidade de procedimentos de alto custo que oneram o sistema de saúde, que a gente sabe que é subfinanciado. O controle da poliomielite, por exemplo, no Brasil, se deu pela soma das campanhas de rotina, mas também das campanhas de vacinação. Não é? Do Zé Gotinha, que periodicamente fazia as campanhas e que eram dias de festa e de alegria quando a gente levava nossos filhos para se vacinar. Então, foi uma atitude complementar à rotina para garantir altas coberturas e, de fato, a eliminação no território nacional do poliovírus selvagem. Então, as campanhas têm uma grande importância para a sociedade como um todo e são atitudes complementares, né? Eu acho que é importante ressaltar isso. Não significa esquecer o calendário de rotina. Doutor Diego?
E eu lembro bem, assim, há poucos anos atrás teve uma epidemia de febre amarela no Brasil e é um exemplo que eu uso até com os alunos também, assim, tinha um mapa de Minas Gerais, com os estados mais acometidos, e todos os municípios de Minas Gerais estavam marcadinhos como afetados, exceto um pequenininho lá no meio, não teve nenhum caso, porque coincidentemente pouco tempo antes, poucas semanas antes, tinham feito campanha de vacinação para a febre amarela. Então, o estado inteiro ficou cheio de casos, com hospitalização, morte e tudo mais. E esse pequeno município não teve nenhum caso, ou teve poucos, alguma coisa assim. Mas ele ele estava cercado de pessoas doentes, mas não teve praticamente nenhum impacto, porque a população estava vacinada. Então, isso para mim é uma coisa assim, é visual, aquela coisa assim, eu vou desenhar para você, pronto, tá aqui o mapa, pronto. A vacina funciona Funciona. e E protege olha, vidas, né? com essas mudanças climáticas que a gente tem observado no mundo todo, como é que vocês dois, então, analisam as campanhas de vacinação? Veja, eu acho que as mudanças climáticas, elas têm várias repercussões na questão da saúde, e uma delas é o surgimento de novas patologias. A gente não pode negar, por exemplo, que a Covid-19 está relacionada a isso, o Zika vírus está relacionado a isso, quer dizer, os danos ambientais, a gente começa a colocar o ser humano em contato com patógenos que a gente desconhecia ou que a gente conhecia, mas que não tinha importância epidemiológica. Então, na hora que a gente desmata indiscriminadamente, como a gente está fazendo, a gente começa a colocar em risco a população, a entrar em contato com patógenos desconhecidos e a fazer circular patógenos conhecidos. Diego citou muito bem o exemplo da epidemia de febre amarela no sudeste do país. Febre amarela é amplamente conhecido, mas a gente há muito tempo não tinha surtos como teve aquele. E isso deu-se por uma baixa de vacinação, mas também por questões ambientais, de colocar as pessoas em contato com o vírus amarílico, não é? Numa intensidade que até então não existia, pelo desmatamento, pela circulação das pessoas. Isso tem essa questão da mudança climática, o impacto, assim, causa e consequência também, o desmatamento, a criação de animais também para a produção. Então, assim, a OMS já fala que 70% ou mais das doenças que a gente tem, as infecciosas, são derivadas desse consumo, dessa procura de animais para consumo. Então, além do desmatamento, tem a questão de criação de animais, confinamento, a gente tem contato direto com vários tipos de patógenos, que, como falou, eram conhecidos, circulam, por exemplo, o Covid, o SARS-CoV, os morcegos têm isso. No Brasil, inclusive, por exemplo, a gente não tem contato com eles. Então, a partir do momento que a gente começa a invadir a área de mata, a gente desequilibra aquele ecossistema, a gente passa a ter contato com isso. Então, as vacinas têm um componente importante, mas assim, a gente precisa pensar coletivamente, e hoje se discute muito como saúde única também, né? Então, a saúde animal, saúde ambiental, saúde planetária, para a nossa saúde também. Então, a gente não está separado, assim, o ser humano aqui e o mundo lá embaixo. Não, todo mundo está conectado. Então, não é uma coisa clichê, não. Assim, de fato, a gente está conectado e, assim, desequilibrar isso é uma receita para tragédias, assim. As mudanças climáticas, a gente se remete também um pouquinho à situação vivida pelo Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, o nosso Recife também não está isento de ter essas calamidades com a chegada do inverno. Eu pergunto, existe realmente uma estrutura brasileira para atender a necessidade da vacinação desse pessoal que está passando por essas situações extremas no país? Veja, eu acredito que sim. Eu acho que o problema das mudanças climáticas, ele repercute em várias esferas, ele é extremamente grave. Se a gente olhar para o mundo, todos os dias a gente vê algum lugar do mundo vitimado por uma catástrofe climática. Então, e a gente ainda não conseguiu convencer os responsáveis que podem tomar de fato atitudes, porque nós podemos tomar pequenas atitudes individuais, mas as grandes atitudes têm que ser decisões políticas, governamentais e internacionais. E isso a gente, infelizmente, não assiste. Mas eu acredito que o Ministério da Saúde está preparado para intervir, tanto que ele enviou forças-tarefas imediatamente para o Rio Grande do Sul, mas são tragédias de dimensões que envolvem vários aspectos, né, e de doenças que a gente não tem vacinas efetivas, como o caso, por exemplo, da leptospirose, que a gente sabe que vão ter casos, já devem estar ocorrendo no Rio Grande do Sul, e aqui em Recife, toda vez depois de uma chuva, a gente tem, né? Então, é um problema de dimensões multiprofissionais, né? Como disse o doutor Diego, são vários atores que são corresponsáveis e que precisam intervir diante desses eventos. Está havendo já uma procura em relação a isso?
Em doutor? relação A vacinação de gripe. Sim, tem, mas ainda é um pouco aquém do que a gente via em anos anteriores, né? Então, acho que essa questão do reforço midiático, por exemplo, ou para profissionais também em geral, tentar ampliar, a gente poderia melhorar isso, mas de fato sempre tem, mas por exemplo, a da dengue não tá tendo pouca procura, é uma vacina nova, então Importante, né? importantíssima para a gente aqui, mas por outro lado está tendo Infelizmente, né, os negacionistas, eles usam com muita habilidade as mídias sociais. Eles têm mais habilidade do que os não negacionistas. E a fake news, ela não tem compromisso. A verdade, ela tem compromisso. E eles não têm compromisso. Então, dizer qualquer coisa sem compromisso é muito fácil. Então, eu acho que a gente tem que aprender também, sabe, menina, a usar melhor as mídias sociais para esclarecer a população sobre esses aspectos. As vacinas são importantes, elas evitam casos, elas evitam mortes, elas têm toda uma importância individual e coletiva. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre vacinas. Para isso, contamos com a presença do Dr. Diego Guedes, médico infectologista e professor da UPE e também da Universidade Federal de Pernambuco, e como debatedor. E da nossa convidada Tereza Lira, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz. Tereza Maciel Lira, quais são as vacinas imprescindíveis para as diversas faixas etárias? E agora eu vou saber todas de cor, não. Mas, assim, o calendário de vacinação, ele está disponível na página do Ministério e todos os pais e mães, quando as crianças nascem, elas recebem o cartão da criança, onde consta todo o calendário de vacinação. Então, a vacina para difteria, para tétano, para coqueluche, para poliomielite, para o sarampo, para a papeira, para a catapora, são algumas das vacinas que são importantíssimas de serem dadas, né? Então, eu posso citar a da rubéola, por exemplo. A rubéola é uma vacina importante de ser dada, né? E outras, a da hepatite A, hoje em dia a hepatite B. Então, todas essas estão previstas no calendário e, como o doutor Diego disse no começo, o Brasil tem um calendário para diferentes grupos etários. Então, nós temos o calendário da criança, que é o mais importante, porque é o mais completo, né? A gente está protegendo os seres que estão crescendo, então vão crescer protegidos, mas nós temos vacinas previstas para a faixa etária de adolescentes, que também são importantes de ser dadas. Por exemplo, uma vacina que sofreu muito preconceito quando foi introduzida foi a do papilomavírus, do HPV. Né? Algumas pessoas negacionistas ou por questões de credo diziam que é um incentivo à prematuridade da vida sexual das meninas, mas não é verdade. Na hora que eu estou dando a vacina para HPV, eu estou protegendo ela até para o futuro, porque o câncer de colo uterino tem o HPV como um fator importante causal. Então, são vacinas que têm essa importância e que as pessoas têm que entender. Então, nós temos vacina também para a faixa etária adolescente, para os adultos também. Então, a vacina de gripe, outras vacinas que são previstas para a idade adulta, são importantes de estarem no calendário, e a gestante também. Então, uma mulher gestante, ela tem que tomar uma série de vacinas que vai protegê-la e, sobretudo, a criancinha, o feto, não é porque ele só vai iniciar o calendário de vacinação alguns meses depois, e algumas vacinas, a criança nasce protegida se a mãe estiver adequadamente imunizada. Doutor Diego, né? E eu queria complementar-se também em relação às pessoas idosas. Tem a vacina da gripe, foi citada, né? Existe um certo temor, diz, quando eu tomo eu fico gripada, então a gripe vem mais forte, porque é uma reação? Normalmente é uma reação, ou pode ser uma coincidência também, a pessoa já está exposta naquele momento e acabou tendo, mas a ideia é que realmente proteja para eventos futuros também. Então, por isso que tem a gripe individualmente, ela faz um reforço anual, porque ela se baseia também no que está circulando naquele momento e nos anos anteriores. Então, é como se fosse uma média, e aí você vai oferecendo a proteção. E aí a doutora falou também
dá em relação ao calendário por idade, mas também, como o Brasil é muito grande, ele tem um calendário também para cada região. Então, doenças que a gente não tem aqui, por exemplo, tem, sei lá, na região norte. Então, assim, ele também é individualizado em relação a onde você está e para onde você vai. Então, por isso que é importante o acesso ao serviço de saúde, porque normalmente os profissionais de lá, as enfermeiras, os outros profissionais de saúde, eles vão poder orientar, tem o calendário para seguir, mas também ele pode ser orientado em relação a viagens ou momentos que mudam, assim, então, ó, tá perto de ter um surto de tal coisa, então vamos agendar. Então, assim, ele é muito dinâmico, mas tem o básico, né? Tem a da meningite também, que é bem importante. A gente sempre lembra, no Correia Picância, que é referência aqui no estado, você perguntar aos pediatras mais antigos, ela fala, ó, aqui o plantão era muito movimentado, crianças toda hora chegando. Hoje em dia, praticamente não chega nenhuma. O que que mudou? Vacina. Depois da vacina, despencou o caso de meningite em crianças. Então, é outra coisa que a gente tem isso muito claro, assim. A gente tem falado muito de política pública, né? Vocês consideram também a importância desse sistema, dessa rede, né, de postos que também estão mais próximos das comunidades, facilitam esse acesso? Sem dúvida, e isso é uma política pública, né? A estratégia de saúde da família tem esse objetivo de colocar as unidades mais próximas das pessoas e ter maior capacidade de acompanhar essas pessoas do ponto de vista da sua saúde. Então, a ideia é que o profissional de saúde da família, ele conheça o conjunto daquela família e acompanhe o calendário de vacinação daquele conjunto de pessoas. Então, quanto mais próximo da população, com certeza é mais fácil de eu ter acesso, de eu conseguir me vacinar e, no movimento contrário, de identificar bolsões de coberturas falhas. Mas eu volto a chamar a atenção da importância das pessoas desmistificarem a vacina. A vacina é segura, a vacina é importante, a vacina tem que ser tomada conforme o calendário prevê, não é? Pequenos riscos podem existir, mas nenhum justifica não tomar vacina. Doutor Diego, no seu contato, né, com a população e também no seu dia a dia, como é que o senhor observa esse relato da doutora em relação às pessoas que necessitam, né? As campanhas estão sendo suficientes para fazer com que elas cheguem até lá? Tem as campanhas, elas vêm acontecendo. O problema que a gente, pelo menos eu identifico agora, é a questão do impacto negativo que foi nos últimos anos de ser contra a vacina. Então, mesmo a gente abrindo as campanhas, tem sido baixa a procura muitas vezes. Então, pelo que a gente está entendendo, não só a campanha, mas voltar a ter discussão, desmistificação, voltar a ser o que era o Brasil. Assim, era como falou, né? Era festa, tomar vacina. Então, as pessoas procuram. Quando não tem, as pessoas ficam revoltadas, porque como é que se não tem a vacina, eu quero tomar? A gente precisa voltar dessa energia assim, de cobrança de eu quero me vacinar. E realmente precisa ter um trabalho novamente para... O impacto foi realmente grande, assim, dessa coisa de dizer que vacina não serve para nada ou que vai trazer mal. Então, o que faz mal, assim, eu, por exemplo, lembrando uma mulher jovem que eu acabei indo a fazer um atestado de óbito porque morreu de um câncer de colo de útero com 28 anos. E tem que entregar um atestado para o marido, uma pessoa jovem, assim. Isso, a gente não quer que isso aconteça, assim. Isso é muito marcante, como aquela pessoa que eu falei, né, que foi atendida e que nunca tomou e não vai tomar vacina do Covid, a pessoa chega lá com oxigênio, passando mal e tudo, e vítima de políticas, assim, negacionistas e coisas que são anti-ciência. Então a gente não quer isso, mas precisa realmente voltar a ter essa energia de vacina, assim. Então, nesses minutos... Pois não. Uma coisa que eu acho que é importante é que eu acho que a ciência tem que aprender a dialogar com a população. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. A gente tem que saber explicar à população os benefícios, como se dá um estudo de vacina, numa linguagem acessível para aquela população. Né? Então, a gente tem que reconhecer as falhas também, né? E tem que aprender a dialogar, a se comunicar. Como eu disse a você, quem divulga mentiras não tem compromisso com a verdade. E quem tem compromisso com a verdade tem que aprender a explicar essa verdade de uma forma acessível às pessoas, para que elas também nos perguntem, nos questionem e a gente possa estar esclarecendo todas as dúvidas e todas as inquietações. A gente tem que lutar, gente, para o Brasil voltar a ter as coberturas que nos orgulhavam. Nós temos o PNI, que é uma política extremamente importante e bem formulada. Então, aqui eu estou conclamando a quem não estiver ouvindo, se tiver com o calendário desatualizado, procure o serviço de saúde.
Gratidão, doutora Tereza Lira, gratidão, doutor Diego Guedes, por terem contribuído com essa nossa conversa assim, tão importante para estar esclarecendo a população. Gratidão. Nós é que agradecemos, né, Diego? O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH. Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí. @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima!